O acampamento estava em silêncio, exceto pelo som distante de soldados em vigília. Marco Aurélio, o imperador de Roma, escrevia sob a luz trêmula de uma lamparina. Aceite o destino que lhe é reservado, anotava em suas meditações. O estoicismo era sua única arma contra a vastidão dos desafios que enfrentava. A peste devastava Roma, ceifando vidas indiscriminadamente. O exército enfrentava rebeliões nas fronteiras e os aliados tornavam-se inimigos. Intrigas no Senado e a instabilidade econômica ameaçavam desestabilizar o império. Mesmo assim, Marco Aurélio permanecia firme. Ele sabia que controlar as circunstâncias era uma ilusão. Apenas sua mente estava sob seu domínio. Antes de assumir o trono, Marco era um jovem estudioso, fascinado pela filosofia. Cresceu em uma família nobre e foi educado por alguns dos melhores pensadores de sua época. Apaixonado pelos ensinamentos de Epicteto e Sêneca, encontrava consolo nas ideias estoicas. Seu mentor, Június Rústico, apresentou-lhe o conceito central da filosofia. Quando Adriano, o imperador anterior, escolheu Marco Aurélio como sucessor, ele aceitou o destino com humildade. Diferente de outros Césares, não buscava glória ou riquezas. Seu objetivo era cumprir seu dever como servidor do povo romano. Desde o início, o desapego às vaidades e aos luxos do poder foi um pilar de sua liderança. A guerra nas fronteiras do Danúbio testou a liderança e os princípios. O inverno era implacável, com temperaturas congelantes e suprimentos escassos. A moral do exército estava baixa e muitos soldados temiam uma derrota iminente. Marco, no entanto, não se deixava abalar. Ele liderava pessoalmente, compartilhando das mesmas dificuldades de seus homens. Enquanto outros governantes buscavam afastar-se das agruras da guerra, Marco mantinha-se na linha de frente. Ele acreditava que a liderança verdadeira exigia exemplo. Tudo o que acontece é uma oportunidade de virtude, refletia em seus escritos. Sua vida tornou-se um exemplo vivo de resiliência e desapego. Sentado em sua tenda, com a lamparina tremulando ao vento, ele escrevia incansavelmente. Suas meditações não eram destinadas ao público, mas a si mesmo. Cada linha era um lembrete para enfrentar os desafios com coragem e serenidade. Marco recordava-se de momentos de perda que moldaram sua perspectiva. Amigos e conselheiros próximos foram vitimados pela peste antonina. Ele viu a morte de pessoas queridas e enfrentou intrigas que ameaçaram sua confiança no Senado. No entanto, cada experiência reforçava sua convicção de que tudo é passageiro. A lembrança de sua juventude também o confortava. Ele se via como um jovem idealista, aprendendo que não tinha controle sobre os eventos externos, mas podia controlar como reagia a eles. Esse aprendizado o sustentava nos momentos de maior pressão. Na alvorada, o inimigo atacou. As trombetas ecoaram pelo campo e os soldados se alinharam para a batalha. Marco Aurélio, com sua armadura reluzente, liderava a linha de frente. Apesar do risco, sua postura era calma e confiante. Ele sabia que poderia não sobreviver, mas isso não o preocupava. A morte é apenas uma transformação, refletia enquanto comandava seus homens. Ele acreditava que cada batalha, literal ou figurativa, era uma oportunidade de praticar a virtude estoica. Enquanto as flechas cruzavam o ar e os gritos preenchiam o campo, Marco permanecia firme, inspirando aqueles ao seu redor. A batalha foi intensa, mas a vitória veio ao anoitecer. O exército romano prevaleceu e Marco retornou ao acampamento exausto, mas sereno. Ele sabia que vitórias eram efêmeras, assim como as derrotas. De volta à sua tenda, Marco continuou a escrever. A felicidade não depende de condições externas, mas de como escolhemos reagir a elas, registrou em seu caderno.
Ele sabia que suas palavras ecoariam através dos séculos. Nos últimos anos de sua vida, Marco enfrentou o agravamento da peste e as dificuldades de manter o Império unido. Ele aceitou a morte com a mesma serenidade com que enfrentava a vida. Tudo o que é natural é inevitável, escreveu em uma de suas reflexões finais. Seu legado não está em monumentos ou conquistas militares, mas em sua sabedoria e na maneira como viveu. Marco Aurélio demonstrou que o verdadeiro poder está na mente disciplinada e no coração desapegado. Marco Aurélio nos ensina que, mesmo no calor da ação, o que realmente importa é manter a mente tranquila. Enfrentar desafios sem se apegar ao medo ou ao desejo é a essência do estoicismo. Sua história é um convite para que busquemos serenidade e propósito, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Agora vamos juntos com os ensinamentos do imperador Marco Aurélio. Entender como encontrar liberdade no desapego e sabedoria na adversidade. Antes de começarmos esta fascinante jornada pelo conceito de desapego e a liberdade segundo o estoicismo, quero fazer um pedido especial a você. Se este conteúdo despertar seu interesse e você acreditar que ele pode ajudar mais pessoas a encontrar paz e clareza em suas vidas, inscreva-se neste canal, curta o vídeo e compartilhe este conhecimento com seus amigos. Juntos, podemos formar uma comunidade de crescimento e aprendizado, onde cada um de nós caminha rumo a uma vida mais plena e equilibrada. Agora, vamos mergulhar no tema. Imagine uma vida em que você não é controlado por desejos incontroláveis, medos exagerados ou pelas pressões externas da sociedade. Parece um sonho distante? Para os estoicos, essa vida está ao nosso alcance e a chave para isso é o desapego. Porém, para entender essa ideia profundamente, precisamos primeiro compreender o que realmente significa desapegar e como ele nos conduz à liberdade. O desapego, na perspectiva estoica, não é sobre rejeitar as coisas ou viver uma vida de privação. Pelo contrário, é sobre reformular nossa relação com tudo o que valorizamos. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, escreveu: "Receba sem orgulho e perca sem apego." Esta frase revela o cerne do desapego. Aprender a aceitar o que a vida nos oferece e a deixar ir o que nos é tirado, sem que isso nos destrua emocionalmente. Os estoicos acreditavam que o sofrimento humano nasce da tentativa de controlar aquilo que está fora de nosso alcance. Eles dividiam o mundo em duas categorias: o que podemos controlar e o que não podemos. Nossas ações, pensamentos e escolhas estão sob nosso domínio. O restante, como opiniões alheias, eventos externos ou a própria mortalidade, não está. Quando nos apegamos ao que não controlamos, abrimos espaço para a frustração, o medo e a ansiedade. Mas como aplicar essa sabedoria na prática? Vamos explorar as lições dos estoicos para libertar-se das amarras do apego e descobrir como isso nos conduz a uma vida de verdadeira paz e liberdade. Imagine que você perdeu um emprego ou enfrentou uma decepção amorosa. O que dói mais? O evento em si ou a sua resistência a ele? Para Epicteto, o que realmente nos fere não são os eventos, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Ele dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas." Aceitar o que está fora do nosso controle não é um sinal de fraqueza, mas de força. Quando abandonamos a ilusão de que podemos mudar o inalterável, nos libertamos da angústia e criamos espaço para focar no que realmente importa: nossas ações e escolhas. Considere uma situação comum.
O trânsito intenso. Você pode se irritar, reclamar e deixar que o estresse domine o seu humor, ou pode aceitar que o trânsito não está sob seu controle e usar esse tempo para algo produtivo, como ouvir um podcast ou praticar a paciência. Este simples ajuste mental pode transformar como você vivencia o dia a dia. Outro exemplo está na rejeição. Quando alguém diz não a você, você pode interpretar isso como uma rejeição pessoal, ou pode escolher ver como uma oportunidade para buscar algo mais alinhado com suas necessidades e objetivos. Outro campo onde o desapego é essencial, segundo os estoicos, é nas relações. Isso não significa que devemos ser frios ou indiferentes. Na verdade, significa amar plenamente, mas sem possuir. Sêneca escreveu: ame as pessoas como se elas fossem mortais. Não porque devemos esperar o pior, mas porque isso nos lembra de valorizar cada momento sem criar expectativas irreais. Quantas vezes sofremos porque esperamos que os outros atendam às nossas expectativas? O desapego nos ensina a amar sem exigir, a cuidar sem controlar. Quando praticamos isso, nossas relações se tornam mais saudáveis e genuínas. Pense em uma situação em que você se sentiu magoado por não receber de outra pessoa aquilo que esperava. Agora, reflita. A dor veio da ação do outro ou da expectativa que você criou? O desapego nos ensina a separar o que é nosso, nossas escolhas e sentimentos, do que é do outro. Amar com desapego significa oferecer seu melhor, sem condicionar sua felicidade à resposta do outro. Se até aqui este conteúdo está fazendo sentido para você, lembre-se de curtir este vídeo e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar dessas ideias. Quanto mais compartilharmos esse conhecimento, mais pessoas poderão encontrar a liberdade no desapego. Sua contribuição faz toda a diferença. A verdadeira liberdade, segundo os estoicos, é a liberdade interior. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como as pessoas se tornam prisioneiras de seus desejos e medos, esquecendo que a chave para a liberdade está dentro de si mesmas. Ele dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Ao praticar o desapego, você não está abrindo mão de tudo, mas se livrando do peso desnecessário. É como carregar uma bagagem leve em uma longa jornada. Você pode se mover mais rápido, com mais energia e clareza. Pense em um momento em que você se sentiu verdadeiramente livre. O que tornava aquele momento especial? Provavelmente não foi a ausência de compromissos ou responsabilidades, mas a leveza emocional. A sensação de estar em paz consigo, mesmo e com o mundo ao seu redor. Isso é o que o desapego proporciona. Imagine a perda de algo que valoriza. Isso pode parecer sombrio, mas ajuda a reduzir o apego ao lembrar que tudo é transitório. Escreva diariamente sobre suas preocupações e pergunte-se: isso está sob meu controle? Valorize o que você tem agora, sem tomar nada como garantido. Lembre-se de sua mortalidade. Isso não é para gerar medo, mas para inspirar você a viver plenamente e com propósito. Voltando ao início, você se lembra daquela sensação de querer controlar tudo ao seu redor? A mente humana frequentemente se prende a esse ciclo. Queremos algo, tememos perdê-lo e quando perdemos, sofremos. Mas os estoicos nos mostram que esse ciclo pode ser rompido ao simplesmente mudar nossa perspectiva. O que acontece se, em vez de resistir, você permitir-se aceitar? Pense em uma situação em que você conseguiu superar uma perda ou decepção. O que permitiu que você seguisse em frente? Provavelmente foi o momento em que você decidiu soltar o peso da resistência e abraçar a realidade como ela é. Cada gesto seu fortalece essa comunidade de buscadores da paz interior.
O desapego, segundo o estoicismo, é um convite para viver de forma mais leve, livre e consciente. Não se trata de abdicar do mundo, mas de abraçá-lo com sabedoria. E ao fazer isso, você descobrirá que a verdadeira liberdade não está lá fora, mas dentro de você. Qual será seu próximo passo rumo à liberdade? A decisão está em suas mãos. Ao longo da história, inúmeras culturas e tradições espirituais destacaram a importância de soltar aquilo que não podemos controlar. O estoicismo se destaca pela clareza de sua abordagem prática. A base está em uma profunda observação da natureza humana e no reconhecimento de que o apego não está nos objetos ou nas pessoas, mas em nossa mente. A mente humana é naturalmente propensa a desejar o que acredita que proporcionará prazer e evitar o que traz dor. No entanto, essa busca incessante por controle acaba nos escravizando. Um exemplo é o apego à opinião dos outros. Marco Aurélio escreveu: quando você se preocupa demais com o que os outros pensam, você os transforma em mestres da sua felicidade. Essa dependência cria uma prisão mental, afastando-nos da liberdade que buscamos. No entanto, a solução para o apego não é se tornar indiferente, mas aprender a valorizar sem depender. Para isso, os estoicos propuseram práticas simples e poderosas, como o exercício de se colocar mentalmente em situações adversas, para perceber que, mesmo sem aquilo que achamos indispensável, somos capazes de viver. Muitas vezes, a maior prisão é a expectativa de sermos algo que não somos. O desapego inclui abandonar a necessidade de agradar a todos ou de cumprir ideais irreais. Sêneca escreveu: seja seu próprio juiz. Ninguém pode roubar sua paz, a menos que você permita. Praticar o desapego significa também abraçar nossa essência, livre das pressões externas. Isso inclui reconhecer que nem todas as batalhas merecem ser travadas e que há um poder extraordinário em saber quando recuar. Chegou até aqui? Se sim, meu sincero agradecimento. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este conteúdo com mais pessoas. Juntos, podemos inspirar mudanças e encontrar um caminho mais leve e equilibrado. A adversidade como mestre, o estoicismo em ação. Imagine-se enfrentando um dos momentos mais difíceis da sua vida. Pode ser uma perda, um fracasso ou um obstáculo aparentemente intransponível. O que você sente? Medo, angústia, raiva? E se eu dissesse que, nessas situações, você pode encontrar a sua maior fonte de sabedoria e crescimento? Marco Aurélio, imperador romano e um dos mais proeminentes estoicos, acreditava que as adversidades são oportunidades disfarçadas, ferramentas para moldar nosso caráter e fortalecer nossa mente. Marco Aurélio, durante seu reinado, enfrentou guerras, traições, epidemias e perdas pessoais. Ainda assim, ele registrou em seus escritos, conhecidos como meditações, reflexões que são verdadeiras lições de resiliência e sabedoria. Para ele, a adversidade não era um inimigo a ser derrotado, mas um mestre que nos ensina aquilo que é essencial. Ele escreveu: o obstáculo à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Essa frase é um lembrete poderoso de que não é o que nos acontece que define nossa vida, mas como escolhemos responder a isso. Vamos explorar como essa filosofia pode ser aplicada em nossa vida cotidiana. A maneira como percebemos os desafios tem um impacto direto sobre como os enfrentamos. Para os estoicos, a adversidade é neutra, é nossa interpretação que a torna positiva ou negativa. Marco Aurélio nos encoraja a questionar nossas emoções e reações. Ele escreveu: se você está aflito por alguma coisa externa, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela.
E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Vamos supor que você perdeu um emprego. Em vez de se concentrar apenas na perda, pergunte-se: que oportunidades esta situação pode trazer? Como posso crescer com isso? Reenquadrar os desafios não é ignorar a dor, mas encontrar um sentido maior nela. Um exemplo concreto pode ser observado em histórias de pessoas que, ao perderem um emprego, descobriram sua verdadeira paixão. Imagine que um profissional de anos em uma empresa foi dispensado e, no início, sentiu o impacto da insegurança. Contudo, ao usar o tempo livre para desenvolver um hobby antigo, ele transformou essa paixão em uma nova carreira. Esse tipo de reação só é possível ao adotar uma perspectiva positiva. No estoicismo, a virtude é o bem supremo. Marco Aurélio acreditava que, mesmo em meio à adversidade, podemos agir com virtude. Isso significa tomar decisões baseadas em razão, justiça, coragem e autocontrole. Ele nos lembra: quando você se levantar pela manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei a interferência, a ingratidão, a insolência, a deslealdade, a má vontade e o egoísmo. Tudo isso devido à ignorância das pessoas sobre o bem e o mal. Mas eu, que vi a beleza do bem e a feiura do mal, sei que nenhuma dessas pessoas pode me prejudicar. Considere uma situação em que você foi tratado injustamente. Em vez de revidar, pergunte-se: qual é a resposta virtuosa aqui? Como posso agir de maneira que reflita meu melhor eu? Essa prática não é fácil, mas é libertadora. Nos contextos modernos, podemos ver exemplos de lideranças que enfrentam crises corporativas não com acusações ou impulsos destrutivos, mas com calma e decisões ponderadas que promovem soluções duradouras. Esses líderes muitas vezes inspiram outros a adotarem uma abordagem semelhante em seus desafios. Os estoicos acreditavam que a adversidade é uma oportunidade para desenvolver nossa força interior. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre como cada desafio pode ser visto como uma chance de praticar uma virtude específica: paciência, coragem, perseverança. Imagine que você está enfrentando um conflito familiar. Em vez de reagir impulsivamente, veja isso como um exercício de empatia e compreensão. Pergunte-se: como posso transformar essa situação em uma oportunidade para fortalecer meus relacionamentos? Considere também os desafios financeiros que muitos enfrentam. Ao invés de desesperar-se, encare isso como uma oportunidade para aprender mais sobre educação financeira, planejamento e resiliência diante das dificuldades. A gratidão é uma ferramenta poderosa para mudar nossa perspectiva sobre a adversidade. Marco Aurélio escreveu: quando você se levantar de manhã, pense no privilégio de estar vivo, de pensar, de desfrutar, de amar. Mesmo nos momentos mais difíceis, há algo pelo qual podemos ser gratos. Reserve alguns minutos ao final do dia para escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Isso pode incluir lições aprendidas, momentos de conexão ou até mesmo a simples oportunidade de recomeçar. Uma outra abordagem é expressar gratidão pelas dificuldades. Agradeça pelo aprendizado que cada desafio trouxe, mesmo que ele ainda seja doloroso. Esse tipo de mentalidade fortalece nossa resiliência e nos ajuda a encarar os desafios como parte do processo de crescimento pessoal. Marco Aurélio acreditava que as adversidades não apenas revelam nosso caráter, mas também o moldam. Ele escreveu: os homens existem uns para os outros, ensine-os ou então os tolere. Esse ensinamento reflete a necessidade de aprender com as situações difíceis, muitas vezes causadas pela interação com outras pessoas. Considere os momentos em que você foi mal compreendido ou enfrentou críticas injustas. Em vez de se concentrar na dor ou na injustiça,
Use isso como uma oportunidade para praticar a paciência e a compreensão. Cada interação desafiadora é uma chance de fortalecer sua resiliência emocional. Exemplos podem incluir líderes que enfrentam críticas pesadas, mas escolhem ouvir, aprender e ajustar suas abordagens sem perder de vista seus valores e objetivos. Os estoicos nos ensinam que a vida é um ciclo constante de desafios e superação. Marco Aurélio nos lembra que cada dificuldade é temporária e que, ao aceitarmos esse ciclo, encontramos paz. Ele escreveu: "Tudo o que acontece como deveria, e se você observar cuidadosamente, verá que é assim." Quando algo difícil acontecer, reserve um momento para refletir. Como isso pode estar contribuindo para meu crescimento? A longo prazo, essa abordagem ajuda a transformar até os momentos mais desafiadores em oportunidades de aprendizado. Marco Aurélio nos mostrou que a sabedoria na adversidade não é uma utopia, mas uma prática diária. Ao aplicar os ensinamentos estoicos, você pode transformar os desafios em degraus para uma vida mais equilibrada e significativa. Que tal começar hoje? Lembre-se, a chave para a transformação está em suas mãos. Epicteto, um dos maiores expoentes do estoicismo, deixou um legado que atravessa os séculos, trazendo reflexões profundas sobre como encontrar significado, paz e resiliência diante dos desafios inevitáveis da vida. Sua jornada começou em circunstâncias que poderiam facilmente levar alguém ao desespero. Nascido escravo no Império Romano, ele foi submetido a condições que exemplificam as adversidades extremas que a vida pode impor. No entanto, foi em meio a essas dificuldades que ele desenvolveu uma compreensão única e poderosa sobre liberdade, virtude e o controle das emoções. Para Epicteto, a verdadeira liberdade não depende de fatores externos, como riqueza, posição social ou mesmo saúde, mas de algo muito mais profundo, a capacidade de governar a si mesmo. Ele enfatizava que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, temos total controle sobre como reagimos. Essa distinção é fundamental em seus ensinamentos. Ele escreveu: "Das coisas que existem, algumas estão sob o nosso poder, outras não. Sob nosso poder estão nossas opiniões, desejos, aversões e, acima de tudo, nossas ações. Fora do nosso poder estão os eventos externos, como as atitudes dos outros, a natureza e as consequências que fogem de nossas mãos." Ao compreender essa divisão, podemos libertar-nos da angústia gerada pelo desejo de controlar o que está fora do nosso alcance. Essa percepção nos permite encontrar serenidade, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. Epicteto nos convida a aceitar a realidade como ela é. Ele não defende uma resignação passiva, mas sim uma aceitação ativa e racional que nos permite redirecionar nossas energias para o que realmente importa. Quando nos deparamos com situações adversas, como a perda de um emprego ou uma decepção pessoal, temos a opção de lamentar incessantemente ou de encarar a realidade com coragem e criatividade. Para ele, a adversidade não é uma maldição, mas uma oportunidade de crescimento. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Ele nos lembra, destacando que nossa interpretação dos fatos é o que define nosso estado emocional. Assim, um evento desafiador pode ser visto como um obstáculo insuperável ou como uma lição valiosa, dependendo de como escolhemos interpretá-lo. A virtude ocupa um lugar central no estoicismo de Epicteto. Ele acreditava que a virtude é o bem supremo e que viver de forma virtuosa é o objetivo principal da vida humana. Para ele, ser virtuoso significa alinhar nossas ações com os princípios da razão, da justiça, da coragem e do autocontrole.
Ele nos desafia a examinar constantemente nossas motivações e a perguntar: estou agindo de acordo com meus valores ou estou sendo governado por impulsos e emoções descontroladas? Essa prática de introspecção nos ajuda a cultivar um caráter sólido, que permanece firme mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são turbulentas. Ao adotar a virtude como guia, encontramos um propósito maior que nos sustenta nos momentos difíceis. Epicteto também ensinou que a adversidade é uma ferramenta essencial para o fortalecimento do caráter. Ele comparava a vida a uma academia, onde os desafios são pesos que nos ajudam a desenvolver nossa força interior. Assim como o corpo se torna mais forte ao enfrentar resistência, a mente se fortalece ao lidar com dificuldades. Ele dizia: não peça que as coisas aconteçam como você deseja, mas deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Essa postura não significa aceitar a derrota, mas sim aprender a trabalhar com as cartas que nos são dadas, encontrando maneiras criativas de superar obstáculos e crescer com eles. Um dos aspectos mais marcantes do estoicismo de Epicteto é sua ênfase na liberdade interna. Ele argumentava que somos verdadeiramente livres quando não somos escravizados por nossas paixões, medos ou desejos desordenados. Mesmo como escravo, Epicteto demonstrou que a liberdade real é uma questão de atitude e não de circunstâncias externas. Ele ensinava que, ao dominar nossas reações emocionais e agir de acordo com a razão, podemos nos libertar de qualquer forma de opressão interna. Essa liberdade nos permite enfrentar a vida com coragem e dignidade, independentemente das condições externas. A mortalidade também desempenha um papel central nos ensinamentos de Epicteto. O filósofo nos convida a refletir sobre a impermanência da vida, não como um exercício mórbido, mas como um lembrete de que cada momento é precioso. Ele dizia: mantenha a morte diante de seus olhos todos os dias, e você nunca terá pensamentos mesquinhos. Ao confrontar a ideia da morte, somos incentivados a priorizar o que realmente importa e a viver de maneira mais plena. Essa perspectiva nos ajuda a abandonar preocupações triviais e a concentrar nossa energia em ações e relacionamentos que têm valor duradouro. Os ensinamentos de Epicteto têm uma relevância extraordinária na vida moderna. Vivemos em um mundo cheio de distrações, pressões sociais e incertezas. Nesse contexto, o estoicismo oferece um caminho claro para a paz interior. Ele nos ensina a separar o essencial do supérfluo, a buscar a virtude acima de tudo e a enfrentar desafios com resiliência e serenidade. Ao aplicar esses princípios em nossas vidas, podemos encontrar significado e propósito, mesmo nas situações mais adversas. Muito obrigado por ter doado seu tempo ao nosso conteúdo e dedicar-se a escutar um pouco sobre o estoicismo. Agradeço de forma valorosa a sua atenção ao nosso canal. Se essas ideias ressoaram com você, convido-o a levar essa filosofia adiante. Compartilhe este conhecimento com quem você acredita que pode se beneficiar dele. Juntos, podemos construir um mundo mais sábio e resiliente. Inscreva-se neste canal, curta este conteúdo e ajude a espalhar os ensinamentos transformadores de Epicteto. A jornada para uma vida mais plena começa agora.